Olá, transpasse de bulbos de tensão. Imagine que você executa uma fundação na divisa. Quando você executa o restante da estrutura, vai ser aplicada uma carga nessa fundação. E, consequentemente, essa fundação, como a carga não sobe, ela só continua até chegar no eixo da Terra, a fundação vai aplicar uma carga no solo. Aplicando uma pressão no solo, o solo vai deformar, porque aplicou uma pressão, ocorre uma deformação. Isso é uma regra básica já de ciência dos materiais. Aplicou uma pressão, ocorre deformação. Todo material, ao aplicar uma pressão, sofre uma deformação. E aí, consequentemente, vai ocorrer um recalque na sua fundação. É permitido ocorrer recalque na fundação? Desde que dentro de limites, sim, ok? Toda estrutura vai ocorrer recalques. Não existe como eliminar totalmente os recalques de uma fundação. Mas a gente tem que controlar, fazendo uma sapata de tamanho apropriado, baseado no SPT, para garantir que não ocorra esses recalques consideráveis. Agora, vamos imaginar que, como é uma função de divisa, o seu vizinho depois constrói também na divisa dele. E ele coloca uma sapata bem do lado da sua. Quando ele construir a edificação dele, também não vai ocorrer uma pressão no solo? Vai. Essa pressão no solo não vai um pouco dessa pressão entrar dentro do seu terreno? Sim, ele vai invadir o seu terreno com pressão. Ok? E, consequentemente, não vai ocorrer um aumento da pressão e, consequentemente, um aumento da deformação e, consequentemente, um aumento do recalque do seu solo? Vai, sim, sua fundação vai deformar mais depois que o vizinho executar a obra dele. Mas eu vou processar ele então. Calma, a questão é possível considerar isso? É possível seu vizinho ir lá construir uma obra e aumentar a deformação do seu solo? Sim, é possível, ok? Pode processar ele por causa disso? Não, tá? Alguns casos especiais, tá? Mas por quê? Porque os limites que tem normativamente para fundações já são baseados no fato de que vai ter outras sapatas próximas, vai ter outras fundações próximas, ok? E desde que você execute uma fundação adequadamente, com um solo que ganha resistência baixa, você não executa, sei lá, num SPT de 15 que depois vira SPT de 5, tá? Não coloca um solo, que nem no caso de Santos, onde era uma areia, onde é uma areia de alta resistência, mas embaixo tem uma argila mole, ok? Então, a questão é, desde que você executa adequadamente, os próprios coeficientes normativos e os coeficientes de segurança vão absorver esses efeitos, e o recalque que você vai ter na fundação, se for dimensionado adequadamente, não vai ser um problema, ok? Agora, por que existem problemas muitas vezes quando é executado um prédio ou um sobrado de dois, um do lado do outro, numa divisa? Porque não foi dimensionado adequadamente, porque foi chutado os valores ou porque tem algum problema. Igual ao meu último vídeo, vamos dar um exemplo de Santos. Santos é uma cidade onde existe uma areia de alta resistência, mas abaixo dessa areia existe uma argila mole. O que aconteceu é que quando foi executado o primeiro prédio em Santos, não deu problema nenhum. Mas quando foi executado um prédio do lado desse primeiro prédio, eles começaram a recalcar. Ok? Por quê? Porque eles não foram dimensionados adequadamente. Essa que é a questão, tá? Não é a questão que na hora de dimensionar um prédio eu tenho que considerar o terreno do vizinho, não. A questão é que quando os prédios foram dimensionados, inicialmente, como há décadas atrás, não existia acesso a fundações que poderiam penetrar essa camada de argila e descer mais que 30 metros até chegar no solo de alta resistência. O que aconteceu é que o primeiro prédio funcionou porque ele só funcionava porque ele conseguia invadir o terreno do vizinho, ok? Não é que é proibido invadir o terreno do vizinho, não, porque a pressão vai invadir o terreno do vizinho. A questão é que se o seu prédio invadiu o terreno do vizinho, sua carga invadiu o terreno do vizinho, e o terreno do vizinho, a carga do seu vizinho invadia seu terreno também, e como consequência disso, por não ter sido dimensionado adequadamente, por ter sido chutado a fundação e tudo mais, ocorrer uma pressão acima do limite no solo, aí vai ocorrer recalque excessivo. Entendido? Essa que é a questão. Não é a questão que você tem que considerar. Não, a questão é que num dimensionamento errado, esse é um motivo de falha. Entendido? Só a questão é, como que não falhou antes? Não falhou antes, talvez, porque antes pode ter ficado bem dentro do limite. Ok? Porque é aquela questão. Se você tem você vai no seu carro, tem um pneu, tem 4 parafusos.
Se você deixar os 4 parafusos, o carro vai funcionar, tá? O pneu vai ficar lá. Se você tirar os 3 parafusos, deixar só um parafuso, o pneu vai cair na hora? Não, talvez você consiga rodar alguns quilômetros e não aconteça nada. Tá? Que a questão é, um dimensionamento correto vai funcionar. Um dimensionamento errado pode funcionar, só que vai ter vários problemas que podem acontecer no futuro que vão gerar uma falha. Então, o caso da fundação de divisa, onde uma pessoa faz uma sapata chutada, outra pessoa faz uma sapata chutada, e quando elas trabalham junto, elas falham, é uma questão de fazer sapata chutada, não é uma questão de dimensionamento mal feito, porque no dimensionamento adequado, seria colocado a sapata na profundidade correta, ser executado, uma sapata no terreno não enfraquece embaixo, ou se enfraquece, que ela consiga só com a área dele, ou seja, que se invadir o terreno do vizinho e o terreno do vizinho invadir proporcionalmente, não vai ter problemas, ok? Essa que é a questão de sapatas. Agora, para estaca é a mesma coisa? Não, não é. Por quê? Porque para estacas, ao contrário de uma sapata, que se eu tenho uma sapata, preciso usar uma área de 2x2, eu faço uma sapata de 2x2 e acabou a história. Agora, no caso de uma estaca, não. No caso de uma estaca, ela engaja o solo no entorno dela. Ok? O que acontece em uma estaca é que ela envia carga para o terreno no entorno dela. Tá certo? Essa é a questão. E, consequentemente, como ela envia carga no entorno dela, ela vai acabar, se houver outras estacas próximas, enfraquecendo as estacas próximas. Entendido? E isso é uma questão que acontece na prática mesmo. Sabendo que isso é uma questão que acontece na prática, quais regras a gente tem que seguir? Bom, aí entra uma questão de jurisprudência. Tá? Por quê? Porque se você enfraquecer em 10% a estaca do vizinho, é possível processar? E se ele te enfraquecer 5%, 2%, 1%? Tem uma hora, é uma diferença tão pequena que o coeficiente de segurança é mais alto que isso e vai absorver tranquilamente. Na verdade, o coeficiente de segurança absorveria 10%, 15% tranquilamente também. Mas a questão é, estacas próximas enfraquece uma outra, não só na divisa, mas também em blocos gerais. Tá? Vou até dar um exemplo aqui, ó, pela planilha de estacas que está no canal, você pode assistir e copiar ela, ok? Mas uma estaca, imagina essa estaca específica, com essa profundidade específica, com esse terreno específico e tudo mais, resistiu 27,7 toneladas de força, ok? Então, essa estaca nesse SPT e tudo mais, 27,7 toneladas de força. Se eu pegar 27,7 e dobrar, vai dar, multiplicado por 2, vai dar 55,4. Significa que duas estacas esse 55,4? Não. Tá? Por quê? Porque quando ele vai para um bloco retangular, também tem no canal, tá? Mas a questão é, essas duas estacas agora, por estarem aproximadas, por ter o peso do bloco adicional, por ter várias cargas adicionais, o que aconteceu é que elas sofreram um fator de redução, ou seja, um fator de eficiência na prática, né, uma eficiência de 90%, ok? Ou seja, quando você coloca duas estacas, uma do lado da outra, com um espaçamento de 3 diâmetros, né, nesse caso aqui espaçamento de 90 centímetros, você está com 89% da eficiência, ok? Então, aquela regra que eu recomendo é colocar pelo menos um diâmetro livre da estaca e depois executar a estaca, ou seja, um diâmetro e meio do eixo, vai dar uma distância de 3 eixos e vai dar uma eficiência próxima de 90%, colocando duas estacas, ok? Só que o que acontece? E se você colocar 3 estacas, 4 estacas, ou se você colocar mais próximo, se você colocasse, não vou colocar a 2 diâmetros e meio de fundação, já vai para 87%, só, digamos, um diâmetro do eixo, vai para 85%. Então, conforme você aproxima as estacas, você enfraquece a estaca do seu vizinho, ou se você faz um bloco de estacas, você acaba enfraquecendo o seu próprio bloco também. Pode acontecer, se for um bloco com muitas estacas, uma estaca enfraquece a outra. Claro, como elas estão engastadas por um bloco, acontece que elas ganham uma certa rigidez e acaba sendo efeito tão grande quanto a teoria diria, né? Elas acabam tendo um ganho de resistência pequeno baseado em efeito de grupo, tá? Mas a questão é que na prática a gente tem um fator de redução ainda, ok? Então a questão é, você vai fazer uma fundação de divisa, no caso de uma estaca, você tem que afastar a sua estaca da divisa, porque senão, aí sim ocorre efeito de grupo. Se você colocar só uma estaca uma do lado da outra mesmo, só 30 centímetros, aí já perdeu 25% da resistência. E se for uma estaca, você fez um bloco de 2 estacas, seu vizinho fez um bloco de 2 estacas, como se fosse um bloco de 4 estacas, que aí teria 50%. Então, as estacas vão enfraquecendo muito rapidamente quando você começa a colocar uma do lado da outra. Entendido? Além disso, uma outra questão que a gente tem que analisar, que a NBR 6122, ela vai dar duas regras sobre fundações. A primeira para fundação rasa, que é essa regra aqui, ó, que a gente tem duas fundações, elas não podem ter um ângulo entre elas
dependendo do tipo de solo, claro, mas de 30 a 60 graus, ok? Então, o que acontece, se tem duas fundações próximas, inclusive no caso de fundações do vizinho, elas devem estar em profundidades próximas, para não ocorrer uma carga diretamente sobre a sapata, ok? E para não ocorrer um desmoronamento do solo durante a execução, principalmente se for executado a fundação embaixo, depois a fundação em cima, tá? Que também é proibido por norma, mas se o vizinho fez uma fundação muito rasa, se faz uma fundação muito profunda, muito próximo, pode ocorrer desmoronamento, então tem um cuidado a mais se ser executado fundações de divisa. Entendido? Essa é uma questão normativa. E claro, se uma sapata ficar em cima da outra, aí enfraqueceu mesmo, né? Aí tá uma sapata em cima da outra, não tem como, tá? Agora, a outra questão que a gente tem é esse efeito de grupo. A NBR 1022 ela é bem simplificada quanto a isso. Ela basicamente fala o quê? Que se você tem uma fundação, você vai pegar a região que suporta a carga, tá? Pegar o último terço dela, e essa região tem que suportar como se fosse uma sapata daquele tamanho. Ou seja, se você tem uma sapata e um bloco de estacas, vamos imaginar no caso aqui um bloco de 9 estacas, ok? E vamos imaginar que essas estacas têm diâmetro de 30 e estão espaçadas a cada 90 centímetros. Então vai dar 90 e 80 mais o tamanho da estaca 2,10. Então uma sapata, essas estacas têm a resistência menor entre o dimensionamento delas e 9 ou 9 estacas, ou uma sapata na profundidade de 2/3 da profundidade dela, né? Multiplicado por uma sapata de 2,10 por 2,10, ok? Essa é a questão que tem que ser dimensionado baseado na norma, tá? Alguns também consideram um outro efeito que vai dar efeitos bem similares, mas é considerar uma mega estaca, tá? Que é isso aqui, ó, que é isso aqui, ou seja, você tem, sei lá, um bloco de 9 estacas novamente, tá? No dimensionamento você vai usar o menor entre esse bloco com os enfraquecimentos, né? No caso aqui de um bloco de 3x3, né? Com espaçamento de 90 centímetros, a gente teria na prática um fator de redução de 72%. Ou seja, você tem 27,7, ou fazer assim, 27,7 multiplicado por 72%, multiplicado por 9 estacas, eu teria 180 toneladas, ok? Se eu pegar 180 e dividir por 27,7, vai acontecer o quê? Que se eu fizer um bloco de 9 estacas, eu tenho aproveitamento de 6 estacas e meia. Tá? Essa é uma questão que depende, se for dimensionar pelo método de Converse-Labarre, daria isso aqui, tá? Um outro método pode ser dimensionado que vai dar efeitos similares, mas é considerar como se essas 9 estacas fossem uma mega estaca de um diâmetro maior que elas, ok? Então eu vou pegar o diâmetro global, estimar qual que é o diâmetro global dessa estrutura, que na verdade não é um quadrado, tá? Mas a questão é, eu considero o diâmetro global e considero como uma mega estaca dessa região. Vai dar um dimensionamento similar, tá? Isso aí é só uma questão de interpretar o efeito. Na prática tem esse enfraquecimento ainda, mas é uma questão de interpretar o efeito, ok? A gente vai ter essa região aqui toda como se fosse uma mega estaca que tem uma resistência menor do que as 9 estacas, ou 9 estacas se elas fossem mais afastadas. E a outra questão também é que afastar mais as estacas pode dar um ganho de dimensionamento. Por quê? Bom, nesse caso aqui, ó, eu estou falando de aproveitar 6 estacas e meia, fazendo um bloco de 90 centímetros. Mas se eu fizesse um espaçamento de 4 diâmetros, ao invés de aproveitar 6 estacas e meia, eu aproveitaria 7 estacas, 120, 4 eixos, né, de espaçamento. E se eu colocasse 2 eixos e meio, ao invés de 6 e meia, teria 6. Se eu colocar 2 eixos, teria 5,5, ok? Então, aproximar estacas mais que o limite também influencia esse bulbo. Entendido? Então, essa é a questão no caso de estacas, que quanto mais você aproximar elas, mais enfraquece elas. Tá? No caso de estacas, sim, existe enfraquecimento. Agora, no caso de sapatas, a questão é que é o dimensionamento adequado que vai dar esse efeito. Agora, e quando a gente está falando de um prédio? Porque eu posso imaginar, tecnicamente é o caso, onde eu tenho um prédio, e esse prédio, ele vai baseado no tamanho, né? Imagina que tem um prédio com, sei lá, 60 estacas. Tecnicamente, ele vai ter um efeito similar a um bloco de 60 estacas com o tamanho do prédio. Ele vai ter um efeito similar, ok? E quando tem vários prédios próximos, esse efeito vai ter acabar de um bloco de 60 estacas aqui, um outro bloco de 60 estacas aqui, eles podem acabar funcionando como uma mega estaca, ok? Vai ter uma certa influência, onde um prédio vai acabar enfraquecendo o outro, no caso de estacas. A gente não pode seguir a mesma regra, tá? Qual que é a regra no caso de prédios? Bom, no caso de prédios na divisa, a gente tem a primeira regra,
como falei, é uma questão geralmente de jurisprudência, mas geralmente, se o aumento de carga na fundação do vizinho foi menor do que 10%, ou seja, se enfraqueceu menos que 10% da resistência da fundação do vizinho, não é uma questão que você está realmente, ele vai poder te processar por causa disso, vai enfraquecer realmente a estrutura de um ponto significativo, porque foi menos de 10% de diferença, ok? E a outra questão é que no caso de prédios, o que a gente vê em relação ao NBR 1022, mas é justamente isso aqui, ó, da região de apoio da sapata, da estaca, desculpa, tá? Essa região de apoio, quanto mais profunda ela for, maior a resistência lá embaixo, ok? Então, uma questão que a gente pode fazer também para estacas, e que é padrão para prédios, é o que? É aproveitar muito a resistência da ponta, ok? Por que aproveitar tanto a resistência da ponta? Porque aí você não vai estar gerando um bulbo tão grande, porque o bulbo de pressão é baseado na resistência do solo. Quanto maior a resistência do solo, menor esse bulbo, ok? Então, maior a resistência na ponta, principalmente, menor esse bulbo, menor a influência que é afastada desse bulbo e menor o problema gerado por esse bulbo. Então, em fundações prediais, até porque a gente precisa de uma resistência considerável, a gente vai descer até 40, 50 golpes para ter uma resistência adequada, ok? E é necessário para até minimizar a quantidade de estacas, tá? Não é comum, não é padrão e não é jamais recomendado trabalhar em prédios com estacas flutuantes, ou seja, estacas que não se apoiam num solo de alta resistência. Não vai funcionar adequadamente e vai dar sapatas, ou estacas, né, ou blocos de estacas com muitas estacas que realmente podem piorar esse efeito de grupo e, claro, né, vão gerar uma competição maior por não estarem apoiadas em um solo de tanta resistência, beleza? Mas por enquanto seria isso, até a próxima.